Nessa aula a gente vai corrigir uns exercícios, é o objetivo da aula. Então vamos lá, primeiro exercício aí, ó. Dados conjuntos E, que tem os elementos 4, 5, 6, e o conjunto F, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Represente por meio de um diagrama de flechas a relação R de E em F, né, com o X pertencente a E e o Y pertencente a F. Bom, então esse exercício, ele é um exercício que causa uma certa confusão, né? Causa uma certa confusão, porque você tem que interpretar bem o enunciado, você tem que entender bem o enunciado para você conseguir resolver. Então, a primeira informação importante, ó, eu vou até pegar a caneta aqui para a gente grifar, porque é importante a gente ter isso em mente, ó. Primeira coisa aqui do enunciado, ele fala, né, ó, fazer um diagrama de flechas, né, que expressa a relação R de E em F, né, a gente viu já o que é a relação. E aqui, ó, o X pertence a E e o Y pertence a F. Então, né, ele deu a definição, né, como que a gente tem que fazer a relação, né, igual a gente viu no vídeo de relação, com o produto cartesiano, né, relação de produto cartesiano. A gente viu que tinha uma função, né, ou não necessariamente só uma função, tá? Pode acontecer também de ter aqui uma desigualdade, como tem nesse caso, ó. Já no exemplo de baixo, a gente tem uma função. Mas aqui, a gente tem uma desigualdade. Então, tem que saber interpretar isso aqui. Olha bem, ó. Primeiro eu montei os diagramas, né? Lembrando que o exercício pediu para fazer diagrama de flechas, né? A gente viu já lá na aula o que é o diagrama de flechas. Então, a gente monta aqui dois diagramas. Aí ele falou aqui que o X pertence ao conjunto E. Então, o diagrama que eu vou chamar de X, eu vou colocar os elementos que tem no conjunto E. Ó, que é o número 4, 5 e 6. E o Y pertence ao conjunto F, ó, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9. Então, quando eu monto meu diagrama de flechas, ó, eu vou colocar quem? Os elementos do conjunto F, né, ó, que o Y pertence, né, ao conjunto F ali que tem aqueles elementos. Então, desenhei aqui o meu diagrama e coloquei aqueles números. Aí, né, escrevi aqui o R da minha relação. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa importante, ó. Isso aqui nos diz que Y é menor do que X. Então eu vou representar no diagrama de flechas, né? Lembrando que isso aqui, né, a gente sempre sai deste conjunto e vai para aquele. A gente vai ver isso agora, né? A gente vai, depois desse vídeo de exercícios, a gente vai introduzir já o conceito de função. Aí a gente vai entender bem o que é uma função a partir do diagrama de flechas, tá? E aí a gente tem aqui o conjunto de saída, né, que a gente chama de conjunto de saída, e o conjunto de chegada. Então, o conjunto de saída, né, as flechas que vão sair daqui, tem que entender, tem que interpretar isso daqui para você ver quais números vão estar ligados com quais. Então, ó, y menor que x. Então, os números que eu vou ligar deste conjunto x para o conjunto y vão ser os números que são menor que ele. Por exemplo, aqui é o número 4. Quais números no conjunto y, ó, que vai do número 1 ao 9, é menor do que 4? Esses números é o 1, o 2 e o 3, não é? 1, 2 e 3 é menor que 4. E ele fala somente menor, não fala menor ou igual para incluir o 4 aqui também. Ele só fala menor. Então, os números aqui que são menores do que 4 no meu conjunto y é o 1, o 2 e o 3. E é justamente, ó, o que eu liguei. Eu peguei aqui, ó, o 4 eu liguei com 1, o 4 eu liguei com o 2 e o 4 eu liguei com o 3. Ok? O próximo número do meu conjunto é o 5. Então, eu vou ligar no y
aqueles números que são menores do que 5. Quais números nesse conjunto aqui é menor do que 5? O 1, o 2, o 3 e o 4. Então eu liguei aqui, ó, o 5 liguei com 1, o 5 ainda liguei com o 2, liguei com o 3 aqui e depois liguei com o 4, tá? Depois o 6, ó. Quais números do meu conjunto y é menor do que 6? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, ligo aqui, ó. O 6 está ligado com o 1 também. O 6 está ligado com o 2. O 6 está ligado com o 3. Está ligado com o 4 e está ligado com o 5. Ok? Espero que fique claro aí essa relação, tá? Eu espero muito aí que tenha ficado claro isso para vocês. Falar y menor do que x, os números que eu ligo, né? Que eu ligo do conjunto x para o y, são aqueles valores que são menores do que os elementos que eu tenho aqui. Números são menores do que o 4, 1, 2 e 3. Números menores do que o 5, 1, 2, 3 e 4. Números são menores do que o 6, 1, 2, 3, 4 e 5. O próximo aqui, ó. Aqui já deu uma função definida, né, ó. Y igual a 60 sobre x menos 9. Então, o mesmo esquema que a gente fez em cima, tá, ó. Montei aqui o diagrama que representa aqui o conjunto E, né, ó lá, o conjunto E que tem os valores 4, 5, 6 e o outro com o conjunto F, ó, que tem os valores de 1 a 9. Fiz isso aqui, igual no de cima aqui. Depois, eu tenho que, no valor de cima aqui, olha a diferença do exercício de cima para o exercício de baixo. Esse exercício aqui em cima, a gente tinha os valores aqui e tinha que ligar com os números que eram menores do que ele. Então, a gente não precisou fazer conta nenhuma. Aqui, a gente já tem que fazer conta, porque esse conjunto aqui, ó, é o conjunto X. Ah, por que que esse diagrama é o X? O enunciado do exercício deu, ó. Ele falou que o X, o conjunto X, né? Ó, lembrando que esse X aqui é maiúsculo, então isso aqui está representando um conjunto. O conjunto X pertence ao E, ao conjunto E, que é aqueles valores ali. Por isso que o X é este diagrama aqui e não este, né? Ó, e o diagrama Y pertence ao F, né? Ó, que é esse conjunto aqui que vai do 1 ao 9. Aí aqui a gente tem que fazer conta. Por quê? Porque a gente vai substituir esses valores aqui, ó, que estão no X, a gente vai jogar no X aqui para poder achar o Y, né? Então vamos lá. O primeiro valor é o 4. Então, ó, eu fiz aqui do lado, quando o Y for 4, eu tiro o X. Aliás, e aqui não é nem Y, né, gente? Ó, desculpa, é X, tá? Quando x, ó, quando x aqui também, x aqui também. Quando x for igual a 4, o meu y vai ser igual a 60 sobre 4, né, ó, porque aqui tinha um x, aí eu tirei o x e botei 4, porque agora eu tô fazendo pro x igual a 4. 60 sobre 4 menos 9. 60 sobre 4 dá 15. Copiei o menos 9. 15 menos 9 deu 6. Então, meu y vai ser 6. Então, quando o x for 4, eu vou ligar ele com quem? Com o y sendo 6. Então, tá aqui, ó. O valor 4, eu liguei ele, ó, com o 6. Depois, eu tenho aqui ainda, quando o x é igual a 5. Quando x é igual a 5, vai ser 60 sobre 5, né? Tirei o meu x aqui e coloquei 5. 60 sobre 5 menos 9. 60 sobre 5 dá 12. Menos 9, 3. Então, quando o x for 5, meu y vai ser 3. Então, tá aqui, ó. O x5 ligado com o 3. Depois, ainda, quando o x for 6... eu vou ter que o meu y é igual a 60 sobre 6 menos 9. 60 sobre 6 dá 10. 10 menos 9 dá 1. Então, quando o meu x é 6, o meu y vai ser 1. Ok? Então, tá aqui, ó, o 6 ligado ali com o 1. Certo?